Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, que fala dos movimentos endógenos ou movimentos internos da crosta terrestre. O conteúdo é relacionado à geologia e geomorfologia. Quando nós falamos nos agentes internos da crosta terrestre, é necessário que vocês entendam quais são os principais agentes endógenos ou os agentes internos. O tectonismo e o vulcanismo. Por quê? Tanto o tectonismo quanto o vulcanismo são fatos que ocorrem na parte superior da camada da crosta terrestre. Então vamos lá. O vulcanismo. As pessoas têm muito medo de um vulcão. Existem duas maneiras de um vulcão. Existe o vulcão adormecido e existe o vulcão, a gente fala vulcão que está acordado, ou vulcão que está em movimentação. Para que um vulcão entre em erupção, é necessário que os minerais que estão lá na parte interna deste vulcão, eles estejam superaquecidos. E aí a pressão interna não resiste mais e ela acaba saindo pelo cone do vulcão. Antes dessa lava superaquecida sair pelo cone do vulcão, ela dá alguns sinais. Um vulcão ele não entra em erupção sem dar sinais. Um vulcão tem uma chaminé. É uma saída, porque ali nessa saída, nessa chaminé, antes do vulcão entrar em erupção, quando esses minerais estão superaquecidos e a pressão já não está suportando mais, antes de liberar a lava, ele libera uma fuligem, uma fumaça. Essa fumaça é altamente corrosiva. Em algumas áreas do continente europeu, durante alguns períodos, quando algum vulcão está prestes a entrar em erupção, até o espaço aéreo é interrompido. Porque quando essa fumaça é altamente corrosiva, ela entra em contato com a turbina dos aviões, ela corrói, então ela pode provocar um acidente e aí mortes, muitos mortos. Já houve períodos dentro do continente europeu dos aeroportos ficar fechados tipo 5, 6 dias, até que aquela fumaça, até que aquelas partículas do vulcão, elas sejam levadas por outras áreas através das correntes de vento. Tá, o vulcão, a gente tem o medo do vulcão porque a gente só vê o aspecto negativo, de quantas pessoas podem morrer, de que cidades podem desaparecer. Não, o vulcão também tem um aspecto positivo. Vamos pensar aí no termo do turismo. O turismo atrai muitas pessoas que querem conhecer um vulcão quando esse vulcão está acordado, quando ele não está entrando em erupção, mas ele está ali dando sinais de que é um vulcão vivo. Sem contar que as áreas próximas a um vulcão são as áreas mais férteis do planeta Terra. Por quê? Quando o vulcão libera aquele magma, quando ele libera a lava vulcânica superaquecida e ele entra em contato com a atmosfera, aquela lava já vai se solidificando. Quando aquela lava entra em contato com a água, ela se transforma em uma rocha magmática, extremamente nutritivo para o solo. Com uns milhões e milhões de anos, essas lavas vulcânicas, essa lava que se transformou numa rocha magmática, ela vai se decompondo e ela vai enriquecendo o solo. É o chamado solo de terra preta. É o solo mais fértil que existe. Tá. E um vulcão, ele tem que estar sempre visível a olho nu? Não. Eu tenho vulcões que são vulcões submarinos, mas são vulcões que estão adormecidos? Pode ser que sim e pode ser que não. Quando você observa uma ilha é um exemplo nítido da ação de um vulcão. Por quê? O vulcão entrou em erupção, a lava vulcânica a milhões de graus, quando ela entrava em contato com a água, ela se solidificava imediatamente e a solidificação formava uma grande rocha magmática e o processo erosivo ia decompondo essa rocha magmática, ia transformando ela em solo, um solo muito fértil. As árvores, os pássaros, o movimento erosivo ia trazendo também partículas de solo de outro local, trazendo as sementes, aí vinha a chuva, acaba de formar uma ilha. Esta ilha não se forma de um dia para o outro, vai milhões e milhões de anos? Sim, porque primeiro forma-se a rocha, depois essa rocha vai se decompondo, depois é que vai chegar as sementes, depois é que vai ficar naquela característica bonita. No Oceano Pacífico existe uma área conhecida como Círculo de Fogo. Por que Círculo de Fogo? Porque é uma área no entorno ali do Oceano Pacífico
totalmente com vulcões que estão adormecidos ou vulcões que estão ali acordados num processo de erupção ou não. Saindo desse agente endógeno, desse agente interno da crosta terrestre, nós temos um outro, que são as placas tectônicas. As placas tectônicas, o nosso planeta Terra, ele é subdividido em 8 grandes placas. O que significa isso? Quando a professora explicou para vocês a crosta, que é a camada mais fina do planeta Terra, depois eu tenho o magma pastoso, gelatinoso, e depois eu tenho o núcleo da Terra. A camada fina, que é a área que nós habitamos, que tem mais ou menos 55 quilômetros de profundidade ou mais, ela é subdividida, é como se fosse um grande quebra-cabeça. E como essas partes desse grande quebra-cabeça, eles estão em cima ali daquela camada gelatinosa da crosta terrestre, chamada magma gelatinoso, essas placas, essas partes, elas ou estão no movimento de afastamento ou no movimento de encontro. Quando as placas tectônicas estão no movimento de afastamento, é chamado movimento divergente. As placas estão se distanciando. O que significa isso? Eu tenho lá a movimentação do manto lá, esse manto está constantemente chocando-se ou não. Quando há o afastamento, você consegue perceber quando você olha um planisfério hoje e vê a localização do continente africano e do continente europeu, perdão, do continente americano, mais especificamente a América do Sul. Ela encaixa-se perfeitamente ali na parte do continente africano. Isso só pode ser explicado geograficamente porque há 230 milhões de anos nós tínhamos uma única massa, que era Pangeia. Com os milhares e milhares e milhares de anos, a movimentação das placas tectônicas ela foi afastando. Aí criou Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. O processo veio continuando, até chegarmos na configuração que nós temos hoje. América de um lado, Europa, Ásia, chamado de Eurásia aqui em cima, o continente africano e o continente menos... o continente que é menos comentado, que é menos explorado, a Oceania, mas não menos rico, extremamente rico, com uma qualidade de vida excelente. Foi o último a ser ocupado pelos europeus. Então, as placas tectônicas, quando elas estão nesse movimento divergente, ela cria ali os cânions, ela criou o chamado Rift Valley. O que é esse Rift Valley? Ele fica entre o Oriente Médio e a África. É uma área de afastamento. Criou-se um vale, um grande vale ali naquela área. Só é justificada por conta desse afastamento da placa. Eu montei para vocês vários slides e nesses slides é possível que vocês observem aí um vale. Mas a movimentação das placas tectônicas, ela tem um outro sentido, que é o movimento convergente. O que significa isso? A placa está se movimentando na mesma direção. Quando duas ou mais placas se encontram nesse movimento convergente e ao soerguimento de uma das partes, quer dizer, uma das partes do quebra-cabeça desencaixa. E isso acontece em direção ao oceano, vai formar-se uma grande onda, essa onda vai para dentro do oceano. Pode provocar mortes? Pode, se tivermos navios lá, tudo. Mas quando há o soerguimento de uma das placas em direção ao continente, ela cria no começo uma pequena onda. E essa onda, quanto mais próxima ela estiver do continente, maior vai ser a sua altura, o seu tamanho, e maior vai ser a quantidade de água existente nessa grande onda. É a nossa chamada tsunami. Nossa não, né? Que não é nosso, o Brasil não sente uma tsunami nunca. Por quê? Porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. Então, a tsunami formou-se lá dentro do oceano e ela veio em direção ao continente. Quanto mais próximo do continente, maior a altura e maior a intensidade de água. Quando essa onda chega, ela bate e leva tudo que tem para dentro do oceano. Nós temos aí na história inúmeros fatos e imagens que representam muito bem uma tsunami. No Japão,
Existem imagens do território japonês, quando foi aí pela última tsunami que teve, aviões flutuando dentro do oceano. Por quê? Porque a onda ela atingiu muito lá dentro do continente. E esse fato específico do Japão, houve uma interferência até nas usinas nucleares, porque a onda foi tão grande e de uma intensidade tão forte que ela chegou até as usinas e aí provocou interferência na produção da energia mais utilizada no Japão, que é a energia nuclear. Quando você olha para uma montanha ou quando você olha para uma cadeia montanhosa, você precisa entender que ali foi provocado pelo movimento das placas tectônicas. O relevo que a gente observa, eu tenho uma certa altitude, eu tenho rebaixamento, tudo isso é provocado por conta da movimentação das placas tectônicas. Então eu tenho lá, vocês vão encontrar na apostila de vocês um termo que chama polders. O que são polders? No movimento da placa e depois do processo erosivo, houve um rebaixamento do solo. Ou então eu tenho, durante o encontro das placas, houve um soerguimento aqui, ó, e formou-se uma elevação, uma montanha, ou se teve vários dobramentos, houve uma formação de uma cadeia montanhosa. Tudo isso a professora explicou, colocou desenhos, imagens para vocês lá nos slides que eu preparei. Tudo bem, pessoal? Então é o que eu quero que vocês assimilem bem. Os movimentos endógenos, os movimentos internos que acontecem dentro da nossa crosta terrestre, os dois principais é o vulcanismo e as placas tectônicas. Eu espero que vocês entendam. Agora eu vou chamar vocês lá no Zoom para que vocês ouçam a minha explicação através dos slides e que vocês tirem as suas dúvidas. Fiquem com Jesus, estou morrendo de saudade. Um beijo.